Nós recebemos agora o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o deputado federal Eduardo Bolsonaro para uma entrevista em Oeste Sem Filtro. Muito boa noite, presidente Bolsonaro. Boa noite, deputado Eduardo Bolsonaro. Sejam bem-vindos. Obrigada pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação falar com um time tão seleto, com o comando, do nosso eterno Augusto Nunes. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Presidente, quero abrir essa entrevista falando sobre a posse de Donald Trump na última segunda-feira, dia 20 de janeiro. Pergunto ao senhor como foi acompanhar à distância a posse de Donald Trump, como é que o senhor se sentiu ao ver as imagens, as fotos do evento, ao ver o seu filho e também a sua mulher, Michelle Bolsonaro, o representando neste evento tão importante aí da posse de Donald Trump? Primeiro, obviamente, preparei para ir. Chegou o convite oficial, o Eduardo recebeu, inclusive, e nós peticionamos o Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro aí, o encarregado do meu inquérito. Eu confesso que tinha esperança, porque afinal de contas eu não sou réu, as acusações são narrativas, mas infelizmente a decisão foi contrária. Só quero lembrar de uma coisa que vale até para o programa de respeito, sei disso, mas vale até como uma sessão de humor. Quero lembrar que em 2018, o Lula, após condenado em segunda instância, teve a autorização do Supremo para ir para a Etiópia. Ele não foi por outro motivo. Então, em 2018, condenado em segunda instância, ele teve a autorização para ir para a Etiópia. E tinham dois painéis lá. Um painel era o seguinte: parceria renovada para acabar com a fome na África até 2025. Eu acho que a fome vai acabar esse ano na África. Tá? E o outro painel, repito, mesmo condenado em segunda instância, o outro painel, vencendo a luta contra a corrupção. Daria um programa para discutir isso aí, mas vamos lá. Logicamente, uma negativa, me senti abalado, né? Fui ao aeroporto, eu me emociono, sou ser humano, né? Sou apaixonado pela minha esposa, né? E obviamente ela foi sozinha para lá. Ela esteve, chegando lá, teve a companhia do Eduardo e participaram de alguns eventos, né? E eu fiquei muito feliz com a presença dela, com a maneira como ela se comportou lá, a imagem que ela transmitiu, a mesma de antes de eu ser presidente, durante eu ser presidente e agora também. E, obviamente, deu matéria na imprensa do mundo todo a negativa, demonstrando como é que pode alguém que não responde, que não é réu, não tem nenhuma acusação de corrupção, de desvio, né, de falcatruas, de dinheiro na cueca, não vai para fora. É uma adesão, no meu entender, pessoal. Mas vamos lá, a gente enfrenta e vamos em frente. Tiramos aí fizemos a devida limonada disso tudo, né? E acompanhei os discursos do Trump aqui, fiquei até, para nós, fiquei até por volta das 2 da manhã acompanhando, até o último evento que ele participou, os bailes, e eu me senti orgulhoso, né? Em especial pelo primeiro discurso que ele fez, falando de algumas das 100 medidas, decretos que ele estava assinando a cada um daqueles eventos, naquele 20 de janeiro. Algumas coisas interessam para nós, o Eduardo está em condições de falar algumas dessas medidas, e, obviamente, quem tem que resolver os problemas do Brasil é o Brasil. Mas alguma coisa vem para cá. Então, é um exemplo que nós temos do que aconteceu lá, do que nós faríamos caso voltássemos. Deixo claro, ele retornou, o Trump. Temos muita coisa em comum, até a tentativa de assassinato. Um tiro que pegou na orelha dele, a facada em mim. A forma como ele perdeu as eleições lá. A forma como ele se empenhou depois, sofrendo o lawfare, né, que é o ativismo judicial em seu país, ameaça de prisão o tempo todo, como fazem comigo aqui no Brasil, né? E ele venceu a todos esses obstáculos. A gente espera vencer aqui também, porque eu digo, por exemplo, eu não disputar uma eleição por inelegibilidade, qual foi o crime? Reuniu-se com embaixadores, participou do evento 7 de setembro, bem, no primeiro não teve abuso nenhum de poder político. O que eu ganhei com a reunião com embaixadores? Nada.
abuso de poder político, não usei estrutura nenhuma do 7 de setembro para me dirigir à população. Tá? E ter uma eleição alijado de mim, que quer alguns queiram ou não. Eu sou o maior líder da direita na América do Sul. É querer concorrer às eleições, como Maduro concorreu o ano passado na Venezuela, sem os dois principais opositores, que era a Maria Corina e o Capriles, e ficarem inelegíveis por 15 anos. Por quê? Qual foi a acusação? Atos antidemocráticos. Alguma coincidência com o Brasil? Eu até cumprimento o Daniel Ortega, porque pelo menos ele é mais sincero. Lá a oposição não concorre, não por inelegibilidade, mas pelos 7 opositores estarem presos. Acusação, atos antidemocráticos. É a mesma coisa como está presa agora, pouca gente sabe disso, a ex-presidente da Bolívia, Janine Áñez. 10 anos de cadeia. Acusação, atos antidemocráticos. Aqui no Brasil, qualquer coisa que se faça, atentou contra a democracia, tentou mudar de forma violenta o Estado Democrático de Direito. Alguns se intitulam, eu sou a democracia, eu sou o país, eu represento aquilo que o povo quer. Bem, e nós acompanhamos uma violenta perseguição a quem pensa diferente da esquerda. Estados Unidos, muita coisa para eles e vão ter reflexo aqui, obviamente. A população vem sentindo devagar o que foi discutido lá e ele vê que nós queremos também. Nós não queremos agenda woke, nós não queremos aqui questões menores, ideologia de gênero, se bem que eu digo, a ideologia de gênero é importante porque é o patrimônio de qualquer um de nós que tem filho. O patrimônio maior, qualquer um que tem filho, ou melhor, o patrimônio maior de quem é pai são seus filhos. E não temos que botar na cabeça da criança com 6 anos de idade, estimulá-la, por exemplo, a mudar de sexo. Já tivemos um projeto, eu quanto deputado aqui na Câmara, uma deputada do PT, apresentou um projeto em que o pai não tinha que decidir se a criança ia ou não mudar de sexo. Até em 2012, teve um quebra-pau comigo com uma deputada do PT lá do Rio Grande do Sul, na Câmara, ficou marcada aquela cena, e ela estava lá defendendo o estuprador, dizendo que, com 17 anos, o Champinha, ele tinha violentado por 3 dias a Liana Friedenbeck. Depois a matou com requinte de crueldade. Deu com a costa do facão na cabeça dela. Ela não morreu. Daí ele cortou o pescoço dela com um facão cego. E lá essa deputada do Rio Grande do Sul dizendo que o Champinha não sabia o que ele estava fazendo porque tinha 17 anos. Mas esse pessoal desse partido diz que uma criança de 6, 7 anos de idade pode mudar de sexo. Nós não queremos isso. O povo quer outra coisa. Quer arroz, quer feijão, quer um meio de sobrevivência melhor, quer um emprego, quer ter esperança de um futuro, de uma vida melhor para dentro de casa. Os Estados Unidos foi uma resposta a isso. Como os democratas, com o Biden, estava conduzindo lá o país, que tem alguns estados que estão realmente tomados pela droga, você pode falar melhor do que eu sobre isso aqui, o americano não quer isso daí. Graças a Deus, Donald Trump se elegeu presidente da República. Então nós temos um espelho, uma luz para o nosso futuro aqui. Porque os nossos costumes são semelhantes. Somos cristãos. A população do Brasil, a exemplo da americana, quer liberdade, respira a liberdade, em especial a nossa liberdade de expressão. Eu parabéns a vocês da Oeste, que lutam por isso. Passou a ser uma minoria. Passamos a ter um jornalista militante aí fora, que passa pano para o governo em troca de verba publicitária. Não pode ser assim. Depois, caso eles venham a censurar as mídias sociais, vão ser ali os jornalões. Essa imprensa tradicional que um vai se comer. E todo mundo perde com isso. Quantas vezes eu falei, pior do que uma imprensa, até desinformando, é uma imprensa calada. Vocês não viram uma medida minha para controlar a mídia. Muito pelo contrário. Você não vai acreditar que eu vou falar aqui. Eu peço que vocês depois pesquisem, Eu apresentei em 21 uma medida provisória. Chegou lá no Senado. Eu copiei dispositivos da Constituição.
para falar em liberdade.